marketing, mas desde então as dúvidas persistem. Obrigado, Barão. Agora 4h58, informação final aqui no Bandeirantes Acontece, e informações que chegam lá de Belém, que dizem respeito à COP30. Comunicado da organização da conferência destacando que os danos à Zona Azul foram limitados. Os delegados serão comunicados em breve sobre a reabertura da área, que não deve ocorrer antes das 8 da noite. Outras áreas da COP30 já foram liberadas para que as pessoas que estão envolvidas circulem e continuem os trabalhos por lá. A Zona Verde, por exemplo, está liberada, a vida que segue, todo mundo trabalhando bem por lá. Só mesmo agora as atenções voltadas para a Zona Azul, que é a principal, né, onde ficam os negociadores mesmo, onde ocorrem as principais negociações da COP30 lá em Belém. O Zaidan, só para a gente fechar aqui, o Cruzeiro diminuiu e caminhando para o resultado do Manuel aí. A não ser que o Juventude faça mais um e faça o 3-1 e aí eu acerto na mosca. Por enquanto, Juventude 2, Cruzeiro 1. Gol do Sinisterra aqui que diminuiu para a equipe de Minas Gerais, viu? O colombiano fez de cabeça, intervalo de jogo 2-1. Vamos ver aqui. Até amanhã, abraço, Maria Eugênia, até a próxima. Obrigado, Cláudio Zaidan, Manuel Zaidan, os dois lá em Uberaba. A Maria Eugênia Cotaiti, muito obrigado pela participação conosco, a produção e a coordenação. Volte sempre, viu, Magê? Sempre muito bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Participe do Fala Galera. Na sua opinião, a Ponte acerta ao marcar a reapresentação para 2 de dezembro? Ou você considera essa data cedo demais ou tarde demais? Opine 971021493. 971021493. Maurício Antônio, zagueiro ex-Paysandu. Jonathan Costa, zagueiro de saída do Avaí. E o William Farias, volante ex-Novo Horizontino, estão acertados com o Guarani para 2026. Você considera bons nomes? Opine 971021493. 971021493. Pautas da Ponte Preta. Está na reta final a votação que vai oficializar a chapa 77 como a única habilitada a conduzir o clube no próximo quadriênio. Votação começou às 10 horas da manhã
no Moisés Lucarelli, com horário de término às 20 horas. Eleição para definir o próximo presidente da Ponte Preta está marcado para o dia 30 de novembro. De olho no mercado alternativo, Ponte monitora o experiente Cristiano. Meia de 38 anos, tem contrato com a Portuguesa e está emprestado ao Londrina para a reta final, ou esteve emprestado ao Londrina na reta final da Série C, onde conquistou o acesso. Comissão técnica da Ponte Preta define data da reapresentação do elenco. Pré-temporada será iniciada no dia 2 de dezembro, uma terça-feira, no Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Goleiro da Macaca é sondado pelo Náutico, mas diretoria afasta negócio. Pautas do Guarani. Além de Guilherme Parede, Guarani tem mais 3 jogadores acertados para a próxima temporada. Maurício Antônio, zagueiro ex-Paysandu. William Farias, volante, já rescindiu o contrato com o Novo Horizontino. E Jonathan Costa, zagueiro de saída do Avaí. Grupo de investidores interessado em adquirir o volante Kelvin também comanda o Maringá. Bugre deseja segurar o atleta para o ano que vem e só negociará o jogador com a equipe paranaense caso a operação seja muito vantajosa ao clube alviverde. Pelo alto investimento necessário, Guarani não avançou nas negociações pelo volante Rodrigo Andrade do Goiás e pelo lateral direito Marcos Vinícius do Avaí. Maranhão, atacante do Maringá, e Rafael Donato também não devem vestir a camisa alviverde na temporada 2026. E daqui a pouco, o camisa 10 do Bugre, Diego Torres, participará ao vivo aqui do Esporte em Debate. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Novo atacante explica falta de gols e demonstra otimismo em acesso na Série C. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O atacante Lucas, do São Paulo, fez uma nova infiltração no joelho direito e só volta a jogar em 2026. O meia atacante de 33 anos se queixou de dores no local nos últimos dias e realizou tratamento com fisioterapia. Para o alívio do incômodo, passou pela nova infiltração. Agora o camisa 7 vai usar as próximas semanas até o fim da temporada para se recuperar. Pauta 2. Nesta quarta-feira, após o empate de 1-1 com o Mirassol, Vojvoda, técnico do Santos, explicou por que não dá mais chances para Robinho Júnior na equipe titular. Contra o time paulista, o camisa 7 entrou aos 17 minutos da etapa complementar, logo após o Leão empatar. Abre aspas, Robinho é parte da estratégia. Todos os torcedores estão pedindo por ele. Vai ser um grande jogador. Está tendo minutos e está respondendo. Não começo com ele, pois não quero desgastá-lo no primeiro tempo. São momentos. Fecha aspas, disse o treinador. Robinho Júnior tem 12 partidas entre os profissionais do Santos, sendo uma apenas como titular. Ele soma
uma assistência no Campeonato Brasileiro Brasileirão. Pauta 3. A FIFA sorteou nesta quinta-feira em Zurique, na Suíça, os confrontos da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Fora dos 2 últimos mundiais, a Itália enfrentará a Irlanda do Norte e, se ganhar, terá pela frente o vencedor entre País de Gales e Bósnia. A chave mais difícil inclui a Albânia, do brasileiro Silvinho, Ucrânia, Suécia e Polônia. A Albânia jogará contra a Polônia fora de casa. Os jogos da repescagem serão em março do próximo ano e apenas 4 vagas ainda estão em disputa. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. Hoje um dia muito importante na Macaca, dia de eleições. Está tendo votação no Salão Nobre do estádio majestoso, Salão Nobre denominado Pedro Pinheiro, avô do nosso queridíssimo Edu Pinheiro. A votação teve início às 10 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. Pelo lado do Guarani, o Guarani prepara aí um pacotão de reforços. Esses jogadores devem ser anunciados nos próximos dias e daqui a pouquinho o Breno Beretta vai trazer quem são esses novos reforços do Bugre para 2026. 17:10, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7, FM da Rádio Bandeirantes. 92 anos no ar, a primeira emissora de Campinas. Emissora O concurso no Prêmio Ford ACESP. Não pode concorrer mais porque em 2019 completou 10 prêmios. E de acordo com o regulamento, quem completa 10 prêmios não concorre mais ao Prêmio ACESP. Montagens, gravações, o homem por trás da imagem. Lucas Pessoa faz o corte aqui do estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. 17:11, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi.
Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h15 até às 19h hoje, porque às 19h tem a abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes. No comando, Leandro Bolle está registrado. Tem promoção no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rodízio de pizza a R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, pizzaria e restaurante, de terça a sábado a partir das 18 horas. Reúna os amigos, a família e aproveite e vá fazer o seu happy hour no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Tem qualidade no atendimento, ambiente agradável e comida boa de verdade. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 64. 974 10 60 64. 68, né? 974 10 60 68. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o telefone na tela. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos,
servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17h17. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Pablo, aquele zagueiro que já passou pelo Corinthians, pela Ponte Preta, atualmente no Flamengo, ele acertou com o São Bernardo para a disputa da temporada 2026. Uma outra situação do mercado da bola, o Marlon, jogador que está atuando pela equipe do Grêmio, ele já cumpriu a meta de 25 jogos, ou seja, obriga o Grêmio a comprá-lo junto ao Cruzeiro. Qual o valor? 23 milhões de reais, ou seja, o Grêmio vai ter que comprar o jogador do Cruzeiro. E o Santos já sondou o Gabigol. O Gabigol, que até em uma outra oportunidade, ele até chegou a comentar, né, que poderia ter acertado com o Santos se ele soubesse que o Neymar iria acertar com o Santos, mas ele fez um contrato milionário com o Cruzeiro. O Gabigol pode jogar no Santos na próxima temporada. Tudo vai depender, é claro, da permanência do Santos na Série A. Mas ele, como tem proximidade com o Neymar, é cunhado do Neymar, ele pode voltar para o Santos em 2026. Batista. 17h19, já o Leandro Bolles vem aí com Em Dia com a Bola. Mas só para atualizar, né, porque tem bola rolando neste momento, o Juventude vai empatando com o Cruzeiro em 2-2. Juventude estava ganhando do Cruzeiro, mas a Raposa empatou 2-2 ao término dessa rodada, ou desse complemento. Aí faltarão apenas 4 rodadas para o encerramento da Série A. Bahia e Fortaleza, 18 horas de hoje. Corinthians e São Paulo estarão medindo forças com a transmissão de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Esse jogo é 19h30 e ainda hoje, 21h30, tem Ceará Internacional. Ceará Internacional, 21h30, Corinthians e São Paulo um pouco mais cedo, às 19h30. Tem gol. Tem gol, a informação na Bandeirantes. Juventude passa à frente do Cruzeiro novamente, 14 minutos do segundo tempo. Gabriel Tagliari marca o seu segundo gol. O outro gol do Ju foi marcado pelo Marcelo Hermes. E agora, 14 minutos do segundo tempo, Juventude 3, Cruzeiro 2. Esse resultado, mesmo vencendo o Juventude, ele não sai da zona de rebaixamento. E a preocupação é do Santos, né? Com relação aos times paulistas. Santos tem 37 e aí o Juventude vencendo vai a 35. Cola, portanto, no Santos, que tem 37, no próprio Internacional, que também tem 37. São 17h21 em Campinas. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, como eu trouxe no meu destaque inicial, hoje é um dia muito importante na Ponte Preta, dia de eleição. Está ocorrendo no Salão Nobre do Majestoso desde as 10 horas da manhã a votação para eleger a chapa de conselheiros para o próximo quadriênio. A votação, como eu disse, começou às 10, vai até às 8 horas da noite. Eleição essa que vai eleger essa chapa, que é composta por 225 conselheiros, sendo 150 conselheiros titulares e mais 75 suplentes. Essa chapa sendo eleita hoje, a chapa que vai ser eleita é a chapa 76,
77, chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente, o Marco Antônio Ebelin. E aí, no dia 27, na semana que vem, vai ser publicado oficialmente o resultado dessas eleições, que vai eleger aí essa chapa denominada 77 como a responsável pelos próximos 4 anos de mandato à frente da Ponte Preta. E aí sim, no dia 30 é eleito pelos conselheiros, por essa chapa eleita e também pelos conselheiros natos, o presidente junto com o primeiro e o segundo vice. Além desses 3 cargos, vai ser eleita também a mesa diretora do Conselho Deliberativo e também o Conselho Fiscal. Depois de eleito o presidente, ele vai eleger aí a sua diretoria executiva, nomeando 15 diretores aí, como eu disse, que serão nomeados por esse novo presidente. E já no dia 30, o novo presidente, que provavelmente será o Marco Antônio Ebelin, ele já assume no dia 30, assim que terminar a votação, que a chapa decidir quem serão os candidatos ou quem será o candidato, se vai ter apenas o Ebelin para concorrer ou se a chapa vai indicar outro nome também para disputar aí com o atual presidente. E já no dia 30 ele já assume esse novo mandato, que foi exatamente o que o presidente Ebelin disse aqui na entrevista à Rádio Bandeirantes, que ele sendo eleito ou outro candidato sendo eleito já consegue antecipar cotas da próxima temporada e aí sim realizar o pagamento dos jogadores que estão com salários atrasados e regularizar toda a situação da Ponte Preta. Atualmente, 759 conselheiros estão aptos à votação. Hoje eu estive lá na hora do almoço, fiz uma entrada ao vivo ao lado do Dr. William Luz, ele que é o presidente da comissão eleitoral desse processo da Ponte Preta. Ele disse que no período da manhã foi um grande número de conselheiros votar, mais de 300 conselheiros votaram só na parte da manhã e, como eu disse, a chapa 77 será eleita aí para comandar a Ponte Preta pelos próximos 4 anos. E amanhã, aqui no Esporte em Debate, o Dr. William Luz vai conversar com a gente ao vivo, falar mais detalhes sobre esse processo eleitoral da Ponte Preta. Tem essa votação hoje, depois no dia 30 tem a votação para eleger o presidente. Essa é a situação da Ponte Preta em clima de eleição, Batista. 17h25 em Campinas, hoje até 19 horas, porque a grande jornada esportiva começa às 19 horas. No comando, Leandro Bolles está registrado. A Black Friday chegou na Desktop. São ofertas imperdíveis para turbinar a sua conexão. Aproveite planos de 600 mega a 1 giga a partir de R$ 99,99 com presente especial. Isso mesmo, assine e tenha 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir os melhores clássicos da telona, transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema, como o Superman e a Substância. Assine a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102. Visite uma das mais de 100 lojas da Desktop ou então acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 17h26 em Campinas. Aliás, o Dr. William Luz, hoje na reportagem do Pedro Piscinato na tela da Band, nos Donos da Bola, ele deu uma informação que eu não sabia. Porque são 750 votantes nesse pleito, mas existe um número mínimo para que a chapa seja habilitada. E o número mínimo, de acordo com o Dr. Luz, é de 1/5.
dos votantes, 1/5. Então, como ele diz que na parte da manhã teve uma votação expressiva com mais de 300, então já cumpriu o mínimo necessário para que a chapa seja habilitada para comandar a Ponte Preta no quadriênio. A chapa única é a 77, então não teve disputa, porque a chapa concorrente não conseguiu o número mínimo, que é de 225 conselheiros. Não conseguiu o número mínimo, não conseguiu inscrever a chapa, por consequência, apenas uma chapa foi à votação. Mesmo assim, havia necessidade de um número mínimo de votantes, 1/5 do total de votantes. Mas isso já conseguiu na parte da manhã. Mas a votação prossegue até às 20 horas, de acordo com o que diz o estatuto. Começou às 10 da manhã e vai até às 20 horas. Muito importante essa informação, porque eu tinha a impressão de que poderia a chapa ser aclamada com qualquer número de votantes. Não é verdade. O estatuto exige, portanto, o respaldo de um número mínimo para que a chapa possa, então, comandar os destinos da ponte. Na televisão o horário já estava estourado, mas amanhã, na entrevista que vai nos conceder, eu vou perguntar, só por curiosidade, se não atingisse o número mínimo, o que aconteceria. Mas apenas por curiosidade, porque isso não aconteceu e também dificilmente aconteceria. Porque se são necessários 225 conselheiros para inscrever a chapa, então já atinge o número mínimo, né? Até eu vou fazer a conta, olha, 750 dividido por 5 dá 150. Ou seja, não tem como acontecer isso, porque o próprio número necessário para a inscrição da chapa já habilita a chapa, número de 150. Se fosse só os conselheiros titulares, já atingiria esse número de 150, né? Exatamente. Não precisaria nem dos suplentes. Ô Batista, mais uma informação legal, você trouxe aqui que tradicionalmente as eleições da ponte acontecem nesse dia 20 de novembro. Isso foi mudado recentemente no Estatuto da Macaca, né? Que foi justamente em uma conversa ali com os membros do conselho para definir de ser neste dia 20 de novembro, justamente por conta desse feriado da consciência negra. A Ponte Preta que levanta sempre a bandeira antirracista, a Ponte Preta ostenta aí a ser a primeira democracia racial do futebol brasileiro, e aí nessa mudança eles deixaram essa data fixa para as próximas eleições. Havia uma discussão, dezembro estava muito em cima para o próximo presidente assumir, em outubro, como já aconteceu em outros casos, ainda está tendo o campeonato, então bagunça um pouco ali o extracampo, então chegaram juntando duas coisas aí, essa data muito importante e também o calendário do futebol brasileiro, marcando as eleições da Ponte Preta para esse dia 20 de novembro, Batista. Sim, muito bacana, muito legal. A ponte que reivindica como a primeira democracia racial no futebol e tem provas disso através de documentos levantados pelo José Moraes dos Santos Neto, historiador da Unicamp ligado às coisas da Ponte Preta. A ponte que teve como primeiro jogador o Miguel do Carmo. Miguel do Carmo foi o primeiro jogador negro a jogar no futebol brasileiro. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Cegão, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Nesse feriadão, vamos ao Fala Galera, primeiro da Ponte.
Na sua opinião, a Ponte acerta ao marcar a reapresentação para o dia 2 de dezembro? Ou você considera essa data cedo demais ou tarde demais? Não, eu acho que é o que é possível fazer. E tenho quase que tenho convicção que dia 2 a Ponte não estará com o grupo definido. Portanto, é o tempo que tem, não tem jeito. Tem eleição, tem uma série de coisas para resolver. Não é tarde nem cedo demais. É o que temos para o momento. Maurício Antônio, zagueiro do ex-Paysandu. Jonathan Costa, zagueiro de saída do Avaí. E William Farias, volante ex-Novo Horizontino, estão acertados com o Guarani para o ano que vem. Você considera bons nomes? Considero. O Guarani tem até agora, posso até mudar de opinião, mas até agora, feito contratações, se é que esses 3 estão realmente contratados, porque não é duvidada a informação, o futebol é muito dinâmico, mas com certeza, se virar uma contratação, enfim, for concreta a informação, né, ela se realizar, eu quis dizer, ela acontecer, são bons nomes. E acredito que o Guarani está adotando um sentido de escolha bem razoável, Batista. 17h33, hoje até 19 horas. Atenção, homens! Eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca aí um estilo, qualidade, cuidados diferenciados para sua barba, seu cabelo, então eu indico a 300 Barbershop Campinas. A 300 Barbershop é a maior rede de barbearias de São Paulo e agora está no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse no site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, agora no Shopping Iguatemi. 17h35. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, eu vou falar um pouquinho a respeito de jogadores que o Guarani já contratou, atletas que já tá tudo certo, né? Já tá tudo apalavrado, né? O Guarani ainda não anunciou, mas já tá tudo certo com esses jogadores que eu vou falar aqui. Ontem nós ouvimos o Guilherme Parede, o atacante, que veio da equipe do Vila Nova, né? Foi o primeiro contratado. Quem que já tá tudo certo pro Guarani só anunciar e assinar o contrato? São eles: Jonathan Costa, zagueiro. Esse jogador vem da equipe do Avaí, 30 anos de idade. Vou até passar a ficha completa do jogador daqui a pouquinho. Então, Jonathan Costa, 30 anos de idade, vem do Avaí. Outro jogador que já tá tudo certo com o Guarani, William Farias, volante que vem do Novo Horizontino. Também tá tudo certo com o Guarani. Maurício Antônio, zagueiro que vem da equipe do Paysandu. Apesar do rebaixamento do Paysandu, é um jogador que o Guarani vinha monitorando. Então é um atleta que o Guarani já contratou. Ou seja, 2 zagueiros, Maurício Antônio e também Jonathan Costa, que vem da equipe do Avaí. William Farias, volante que vem do Novo Horizontino. Além, é claro, do Guilherme Parede, que já foi anunciado.
Outras situações de atletas. Volante Rodrigo Andrade. Esse jogador já atuou pelo Guarani. Ele tem 30 anos de idade, né? O Rodrigo Andrade. E ele estava no Goiás. Assim como o lateral direito Marcos Vinícius. Só que são atletas que ganham a mais. Ganham cerca de R$150 mil por mês. Então esses atletas, nesse momento, não vão jogar no Guarani. Eles extrapolam o orçamento do Guarani. E essas informações são exclusivas aqui da Rádio Bandeirantes. Então o Guarani já fechou com Jonathan Costa, zagueiro, já fechou com Maurício Antônio, zagueiro, já fechou com William Farias, volante, além do Guilherme Parede. Então o Rodrigo Andrade e o Marcos Vinícius é enganar o torcedor nesse momento, falar que eles vão vir, porque eles ganham cerca de R$150 mil por mês. Uma outra situação, o centroavante Maranhão. Eu até falei essa semana na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, que é um jogador que interessa muito ao Guarani, tem 29 anos. Porém, qual que é a situação do Maranhão? Ele tá quase certo com a Chapecoense. Esse atleta de 29 anos de idade, ele pertence ao Maringá e jogou apenas 7 jogos pelo Atlético Goianiense nessa atual temporada. Então, como ele está quase certo com a Chapecoense, não vai jogar no Guarani na próxima temporada. O Kelvin, qual que é a situação do Kelvin? Ele tem uma multa de R$10 milhões. Ele tem 23 anos. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin. O Guarani até pretende negociá-lo. E se o Guarani negociar, pelo que eu sei, deve ficar com 15 a 20% dos direitos econômicos do Kelvin. O grupo de investidores que já procurou o Guarani ofereceu R$1 milhão. O Guarani está tentando negociar para que esse valor seja um pouco mais. Para o Guarani negociar e ainda ficaria com uma porcentagem. Esse grupo, um dos times que esse grupo comanda é o Maringá. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, por exemplo, o Kelvin vai ser negociado com o Maringá e daí viria o Maranhão, não tem nada a ver uma coisa com outra. O Maranhão tá indo para a Chapecoense e o Kelvin pode ser negociado com esse grupo de investidores e pode ser colocado na equipe do Maringá, assim como ele pode ser colocado em outro clube. Se ele ficar no Guarani para 2026, o Guarani vai tentar renovar com o Kelvin, porque o contrato dele vai só até o final de 2026. É um jogador que tem muito potencial. E daí, se o Guarani renovar, pode fazer um negócio melhor. Vamos supor que ele faça um grande Paulistão, no meio do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Então seria importante o Guarani renovar o contrato com o Kelvin, se ele for permanecer. Outros jogadores que já foram ventilados, o Natan Melo, do Vila Nova, volante, fez 5 jogos pelo Vila Nova, tem 24 anos, ele é primeiro volante assim como o Kelvin. Ele só seria contratado se o Kelvin for negociado. E o Guarani gosta do Natan Melo, mas ele tem a concorrência de times da Série B. Tem times da Série B atrás do Natan Melo, que é primeiro volante também. Outras situações do William Bigode, como eu já citei essa semana, o William Bigode, ele tá no América Mineiro, completou 39 anos ontem, e ele tá bem no América e na Série B. Ele não quer sair da Série B, ou seja, nesse momento, ele não vai voltar pro Guarani. Rafael Donato, zagueiro, que é muito bom, principalmente de bola aérea, 36 anos. Qual que é a situação do Rafael Donato? O Rafael Donato, ele interessa ao São Bernardo. E o São Bernardo tem um calendário melhor do que o Guarani. Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, hoje ele tá mais para disputar a Série B com o São Bernardo do que vir jogar no Guarani. O São Bernardo também disputa o Paulistão. O Pavani, meia que tá no Remo, é a mesma situação. Ano passado ele foi muito importante no acesso do Remo, da Série C para a Série B. Esse ano ele jogou pouco mais de 20 partidas, só que agora o São Bernardo quer o jogador, vê qualidade nele também.
E o São Bernardo tem um calendário melhor e pode pagar um pouco mais de salário do que a equipe do Guarani também. O Igor Henrique, volante que já passou pelo Guarani, estava no radar, estava no Vila Nova, só que vai jogar no Atlético Goianiense. Preferiu permanecer em Goiânia e preferiu permanecer na Série B. Veja só, o prejuízo do Guarani não ter subido para a Série B. A maioria dos jogadores, mesmo sendo clubes de camisa menor do que o Guarani, de menos potencial de camisa e de torcida, eles preferem jogar a Série B do Brasileiro do que jogar a Série C. O Mariano, nesse momento, pelo que eu soube, o Mariano não vem. Por quê? Porque ele tem um pouco mais de idade do que o Cicinho tem 36, ele tem 39 anos, e são jogadores muito parecidos, são experientes também, só que o Mariano, como ele também custa caro, apesar dele querer, nos bastidores, encerrar a carreira no Guarani, nesse momento ele não vem. O Cicinho tem contrato com o Guarani até o final do Campeonato Paulista. E o Mariano, que está com 39 anos, tem contrato lá no América. Não se sabe se ele vai permanecer por lá. Quem sabe, né? Para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, quanto a goleiros. Eu sei que o Guarani tem 3 no radar. O Guarani, é claro que não descarta nenhum dos 3 goleiros. Mas são 3 opções e 3 opções que o Guarani já conversou e também conversa. E eu vou passar aqui. Fernando Miguel é a primeira opção. Quais são as outras 2 opções? O Bruno Brígido, que está em Portugal, no Acadêmico, mas está na 2ª divisão e tem contrato até o meio do ano. E qual que é a outra opção? É o Diogo Silva. O Diogo Silva, que a gente já falou, é claro, o Guarani sabe qual é a atual situação do Diogo Silva. Então o Diogo Silva continua na pauta do Guarani. Fernando Miguel, Diogo Silva e também o Bruno Brígido. Qual que é a opção número 1? É o Fernando Miguel, que está disputando a Série A, só que está como reserva, jogou 7 jogos esse ano, tem 40 anos de idade. E um detalhe, né? São 3 goleiros que têm mais de 35 anos. É uma informação também exclusiva para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para o torcedor do Guarani. Quer comentar um pouquinho a respeito dessas situações, Batista? Porque já a gente vai colocar o meia Diego Torres no ar, ao vivo, aqui na Rádio Bandeirantes. E só para encerrar, eu esqueci de citar, em relação a Isaac, Cauã Jesus e Caio Melo. O Isaac é o que está mais próximo de renovar, porque o Guarani entende que ele tem um salário mais baixo do que outros meias no mercado, cerca de 35, 40 mil reais, e que não vai achar um jogador da qualidade dele para repor. Já o Cauã e também o Caio Melo, qual que é a situação? O Guarani quer oxigenar o elenco. E para quê? Para tentar trocar um pouco os jogadores que acabaram não dando certo nesse atual elenco. Então, Cauã Jesus e Caio Melo pode ser que não fiquem. Inicialmente ficariam os 3, mas pode ser que os 2 não fiquem. Situação de goleiro. O Dalberson tem algumas propostas, o Guarani quer emprestá-lo, mas ele não quer ir embora. Essa é a situação. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Ele não está querendo ir embora e o Guarani quer emprestá-lo. Mas é claro, nem a torcida aguenta mais o Dalberson. Então eu imagino que o Guarani vai fazer de tudo para emprestá-lo. E o Andrei deve ser emprestado para o Oeste. Ou seja, o Guarani tem 3 opções de goleiros. Se os 2 forem emprestados, Andrei e também o Dalberson, o Guarani vai ter que trazer mais 2. Se um dos 2 só for emprestado, aí o Guarani traria mais um, que vai subir o Ian, do time sub-20, que é muito bom goleiro, pelos jogos que eu vi, e deve emprestar ou o Emerson Júnior ou o outro goleiro do Guarani, que eu esqueci o nome dele, o Fred Conte, verdade, o Pedro me lembrou aqui, o Fred Conte, deve emprestar o Emerson Júnior ou o Fred Conte, e daí ficaria com 4 goleiros para a temporada 2026, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. Bruto, galopante e indomável.
Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Fala Galera. O noticiário do Breno é amplo, né? Tem que anotar tudo, né? Quer dizer, então, que o Guarani já tem o Parede, que nós entrevistamos ontem, já falou como jogador do Guarani. E o Breno deu mais 3 certos aí, cravando, como até furo de reportagem. Essa é exclusiva da Bandeirantes. Quer dizer, são 4 caras novas. Nada mal. Nada mal. Agora, vai dar certo, não vai? É difícil. Ele vai passar daqui a pouco. Você falou isso, né, Breno? Daqui a pouco você vai falar dos jogadores, né? Desses que estão certos, da trajetória, carreira, característica, etc. É difícil dizer, ó, acertou o zagueiro que vem lá do Avaí, acertou aí com o jogador que vem lá do Pará, o outro que vem lá de Gana. É assim, ó, a gente tem que analisar direitinho, mas o ideal mesmo é esperar ver como é que o jogador se encaixa dentro do elenco. Tá na tela. Então eu vou esperar. Tá na tela, jogadores contratados pelo Guarani. Vai. Tá fechado. Tá fechado. Maurício Antônio. Agora abriu. Maurício Antônio, zagueiro do Paysandu. Vou passar a ficha dele aqui pra você, Tigrão. Aqui, mete bucha. Ficha do Gol. Vou passar aqui, ó. O Maurício Antônio é um jogador que tem... Peraí que tá abrindo a internet aqui. Peraí que vai abrir. Neste momento. Vai abrir. Só uma informação rapidinho, o Cruzeiro empata novamente a partida contra o Juventude. Segundo gol de Caio Jorge, Cruzeiro empata aos 39 minutos do segundo tempo, Juventude e Cruzeiro 3-3. Enquanto a internet abre, Pedro Piscinato tenta derrubar e acabar com a carreira de Edu Pinheiro. Já abriu aqui, Tigrão. 1,83 m, ele tem 33 anos. O zagueiro Maurício Antônio, que fez 16 jogos pelo Paysandu nessa temporada. O ano passado, temporada passada, fez 38 jogos pelo Coritiba. Então, foi melhor o ano passado do que esse ano. Agora, daqui a pouco você complementa. Foi contusão? Foi porque estava na cerca? Mas jogador de currículo, pô. 38 jogos pelo Coritiba ano passado. Mas foi rebaixado. É isso que o torcedor vai dizer. E tava onde ele? Agora? Paysandu. Paysandu. Guarani tá trazendo um bi rebaixado. Aí entram os pessimistas. Mas não é assim. Às vezes o jogador... Uma vez o João Brigatti dando uma entrevista para nós, eu perguntei de um jogador que, por respeito, eu não vou citar o nome aqui, até porque eu gosto muito dele. Falei, e fulano? Ele falou, até gosto dele, mas esse é casado com a tragédia. Onde ele vai, ele é rebaixado. Então, não é isso, não, sabe? O João é brincalhão e tal, e também não estou falando o nome do jogador. Às vezes não tem nada a ver, o conjunto foi mal, mas o jogador foi bem. Então é rodado, tem experiência. Vamos torcer por ele. O próximo, Breno. O Jonathan Costa, esse era o principal zagueiro que a diretoria buscava, particularmente os homens do futebol, Farney, 30 anos de idade, ele tem 1,86 m e vem jogando pelo Avaí, ó, temporada de 2023 jogou 13 jogos, temporada de 2024 24 jogos e temporada de 2025 42 jogos. Em número de jogos, é a melhor temporada dele, né? Melhor temporada. 30 anos, idade ótima, não tá caindo peça ainda, tá numa idade boa. Evidentemente, mas não é menino também, é experiente. Então é legal. Aí a gente vai aqui nesses aplicativos, mas eles derrubam a gente. Estava olhando aqui o Avaí 9º colocado. Tá vindo do Avaí, né? Olha o que tá faltando pro Avaí aqui, ó. 56 pontos, não sobe mais, porque o 4º colocado, que é o Goiás, tem 61. Então ele chega no máximo a 59.
já fez 37 jogos o Avaí. Mas veja como que são as coisas, hein? Se ganhar o último jogo, faz 59 e bateu na trave aí o Avaí. Boa campanha. Boa campanha em campeonato de acesso é subir. Pô, mas o cara jogou mais de 40 jogos entre Catarinense, Copa do Brasil e Série B. Recomendadíssimo. Boa sorte pra ele. Vamos em frente, Breno. O outro é o William Farias, que tem 26 jogos na atual temporada pelo Novo Horizontino, que bateu na trave esse ano de novo para subir, né? O ano passado, na última rodada, também bateu na trave, não conseguiu subir, fez 36 jogos pelo Novo Horizontino. Tá aí, esse, pra mim até agora, a melhor contratação do Guarani. Agora, Batista, olha que interessante, né? Que interessante. Paysandu, tudo bem que já está rebaixado, mas disputou a Série B. Novo Horizontino, Série B. Avaí, Série B. Vila Nova, do Guilherme Paredes, Série B. O Guarani está montando um time de Série B para disputar o Paulista e a Série C. Não é que é um time de Série B. Está trazendo jogadores com padrão de Série B. Então esse é um indicador interessante. Agora, vai dar certo, né? Em 2009, o Guarani contratou 150 jogadores. Nós chegamos aqui, descemos-lhe o cacete. Como que pode? Troca o elenco inteiro. Não segurou ninguém. Do goleiro ao ponto esquerdo, o time titular e o time reserva, todo mundo chegou agora. Não preservou ninguém da base. Sabe o que aconteceu? Série B, hein? Vadão. Ficou no G4 do primeiro ao último jogo, da primeira à última rodada. O que que aconteceu? O Guarani subiu e foi vice-campeão. O que aconteceu? Vice-campeão. Com um elenco, foi todo ele montado na semana da estreia, praticamente. Nós descemos o cacete aqui e quebramos a cara. Ficou da primeira à 38ª rodada no G4. E só não foi campeão porque tinha o Vasco esse ano aí. E o campeão foi o Vasco por questões óbvias. Era um orçamento muito maior. Então, não dá para ficar aqui com teoria da conspiração e nem também passando a mão na cabeça de dirigente e criando falsa expectativa no torcedor. Nossa, agora vai para Tóquio, vai para Dubai no final do ano. Não. Eu acho que, na teoria, boas contratações, está trazendo jogadores com perfil de Série B, jogadores experimentados, jogadores para posições que o Guarani está dispensando bastante, como a zaga, né? Alan Santos já foi embora e outros aí, mais 2 ou 3 zagueiros o Guarani dispensou. Então, o Parede, que vem aí se recolocando no cenário esportivo. Então, tá começando bem, na teoria. Para saber, volto a 2009. Não tem jeito de dar certo. Reuniu os caras em cima do caminhão para ir jogar. Pô, atravessou o campeonato inteiro no G4, subiu, disputou a Série A em 2010 e foi vice-campeão da Série B. Então vamos esperar um pouquinho, mas antes de ver se dá liga ou não, tá começando bem o Guarani. Obrigado, Breno. Fala, galera, em 1 minuto. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Ô, Tigrão, vamos lá. Antes, se você quiser só comentar essa informação que eu trouxe agora... Vai ficar só eu e você no programa, Breno. Não. Aí o CH Não, mas sai o da CH escuta. vai comentar também. Dos 3 goleiros, porque eu tô trazendo aqui, quem são os 3 nomes que o Guarani tem hoje? Hoje, agora, quem são os 3? É uma informação exclusiva também. Fernando Miguel é o número 1, jogou quantos Esse tá mais próximo. 13 jogos pelo Ceará nessa temporada. Em 2024 ele jogou 6 só. 2023 ele jogou 27 pelo Fortaleza. Diogo Silva, ele tá na pauta do Guarani. 37 jogos nessa atual temporada pela Ponte Preta. E o Bruno Brígido, que tá lá em Portugal, lá conta o seguinte, temporada 25-26. Ele jogou 7 jogos na temporada 25-26.
E na temporada 24-25 ele jogou 12 jogos pelo Acadêmico, que está na 2ª divisão do futebol português. São os 3 nomes que estão na lista. Acho que veio o Fernando Miguel. A Ponte está fazendo das tripas coração para segurar os principais jogadores da campanha da Série C, e o Diogo Silva foi o melhor goleiro da Série C. Então, pode descer a avenida, normal, mas não acredito muito, mas também não duvido. Vamos aguardar, como diria o guru da Serra do Japim, inspiradíssimo. Agora, o Fernando Miguel, não sei a questão salarial, né? Só lembrando que ele não é titular, mas ele está num time de Série A, está no Ceará, e o Ceará vai se manter na divisão. Vai se manter, não vai cair não. Vai cair o Fortaleza, mas o Ceará não cai. Imagina só o que vai virar a capital cearense de gozação dos caras do vovô para cima dos caras do Leão do Psi. Obrigado, Breno. Fala, galera, só para cumprir o protocolo, rapidinho. Na sua opinião, a Ponte Preta, ao marcar a reapresentação para 2 de dezembro, ela acerta? Ou você considera essa data cedo demais ou tarde demais? Não, é o que o calendário permite. Não é nem certo nem errado. É o que é possível para esse momento. Guarani, vamos lá, na tela. 1, 2, 3, já foi. Maurício Antônio, aí já falamos. William Farias, falamos das contratações. Sim, ó, vou só repetir. Maurício Antônio, zagueiro, ex-Paysandu. Pode voltar. Pode voltar. Isso, obrigado. Jonathan Costa, zagueiro de saída do Avaí. William Farias, volante ex-Novo Horizontino, estão acertados com o Guarani para 2026, além do Guilherme Parede, que já falou ontem aqui com exclusividade como jogador do Guarani. Você considera bons nomes? Sim, bons nomes. Acabei de falar a respeito. Batista, obrigado. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. São 18 horas em Campinas. Breno Beretta, o que você disse que você queria que o CH comentasse também? Pois não, pode falar, bebê. Se ele quiser comentar sobre os 3 goleiros, as opções, né? O Diogo Silva, todo mundo já sabia, né? A gente já tinha comentado que o Guarani já tinha consultado ele, que o Guarani estaria atrás dele, que é uma das opções. O Bruno Brígido é uma informação que a gente teve, que ele foi consultado também, tem contrato até o meio do ano e está no Acadêmico de Portugal. E o Fernando Miguel, que está no Ceará, é o número 1 da lista do Guarani. Mas são 3 opções que o Guarani tem hoje. Se falar que tem alguma outra opção é mentira. São 3 opções que o Guarani tem hoje e o Fernando Miguel é o que está mais próximo do Guarani. E também sobre Jonathan Costa e também sobre William Farias e o Maurício Antônio, que são os outros 3 que estão praticamente certos aí. Falta assinar junto com o Guilherme Parede, que já assinou. CH ouviu? Ouvi, claro. Estou aqui atentamente ouvindo, só ouvindo. Então é o seguinte, sobre os 3 goleiros,
eu quero dizer o seguinte, são 3 bons nomes. Eu tenho dito desde o primeiro nome, desde o Parede, que o Guarani está caminhando para um sentido das coisas, de escolha, de contratação, que eu gosto muito. Agora, é tudo isso no campo teórico, né, gente? É campo teórico, com exceção do Parede, que essa é a realidade. Eu tenho que falar que é campo teórico porque o futebol é muito complicado, não é? Chega na hora H, aparece uma proposta melhor, os caras pulam fora do barco, a não ser que esses 3 jogadores tenham um pré-contrato assinado, aí fica mais difícil pular fora do barco. Mas eu acho que o que mais traz alento, esperança para a torcida do Guarani é que o sentido do trabalho está, me parece, caminhando para um final feliz. As escolhas têm me agradado. Os 3 citados pelo Breno são 3 bons jogadores. Acho que com esses 2 da zaga acerta e... Não sei, vamos aguardar, né? Eu espero que feche com o Fernando Miguel, não é? Eu acho que o Fernando Miguel é o nome para deixar o Guarani tranquilo o ano que vem na meta bugrina. Aí ele chega e toma conta. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Batista. Eu vou com muito cuidado porque eu sei como é que é o futebol. Essas coisas, elas, às vezes o dirigente tem o acerto, tem tudo na mão e chega na hora H não dá certo. Mas vou repetir o que eu disse a semana toda, quando as notícias vão chegando. Gosto das escolhas que o Guarani tem feito, Batista. O Mauro, nosso ouvinte, Batistão, informações do Guarani. Fernando Miguel não vem. O pedido, salário é muito alto, fora do teto. Brígido, só especulação. Não vem. Guarani negocia em sigilo com Diogo Silva. Não foi passado os informes, mas está bastante adiantado. Minha fonte é forte, acredite. Porém, não posso cravar, mas minha fonte é forte. Abraços, Mauro. Bom, se ele está dizendo que ele não pode cravar, mas a fonte é forte, então o que está faltando para cravar, né? Mas, veja, o Pedro Piscinato pode até confirmar cláusula de renovação automática do Diogo Silva. Foi acionada. Jogador pertence à Ponte. Para tirar o jogador da Ponte, só tem 2 possibilidades. Ele entra na justiça pedindo o rompimento do contrato, ou então o Guarani, se tiver um interesse, vai ter que negociar com a Ponte Preta. E essa negociação direta entre os clubes de Campinas é um negócio muito difícil. Já teve casos no passado de jogador que saiu direto de um clube para o outro. Mas é uma negociação, neste momento, 2025, praticamente improvável. Então a cláusula foi acionada, né? Do Diogo Silva? Isso mesmo, Batista. Não só do Diogo Silva, mas também como do zagueiro Simon, o próprio Diego Tavares, e é bem isso que você colocou. Caso o Guarani tenha interesse, é claro, o Eberlin diz que vai acertar os pagamentos, os salários atrasados no dia 30, os jogadores estão esperando essa data, vão segurar até o dia 30, e aí sim, caso ele não pague no dia 30, aí sim os jogadores que desejam ir embora da Ponte devem entrar com uma ação solicitando a rescisão de contrato. 18h06. Já o CH também vai comentar a Ponte Preta. E daqui a pouco o Diego Torres estará conosco ao vivo. Agora intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Corinthians e São Paulo. Logo mais 7h30 da noite, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O provável Corinthians do técnico Dorival Júnior, Hugo Souza ou Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca ou André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Maicon Charles ou ainda Angileri, Martínez, André Carrillo e Breno Bidon, Guinegão ou Memphis Depay e Yuri Alberto. Já o provável São Paulo, do técnico Hernan Crespo, Rafael, Alan Franco, Sabino e Rafael Tolói ou Ferrarese, Mike ou Cedric Soares, Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo e Patrick ou ainda Tapia, Luciano e Ferreira. Apita o jogo gaúcho Anderson Daronco, árbitro de vídeo será o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais. 7h30 da noite, a bola rola, tem clássico majestoso, transmissão da Rádio Bandeirantes é hoje, quinta-feira, 34ª rodada, tem Corinthians e São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h10, você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo.
Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h12, aí a Ponte CH para você comentar. Ô Batista, a Ponte, no momento que ela se encontra na parte financeira e administrativa e com eleição, fica praticamente impossível comentar, não é? Porque tudo que a gente fale aqui, por mais que as informações sejam concretas, eu não estou duvidando de nenhuma delas, é muito perene a situação. Precisa ter dinheiro para montar time, precisa pagar transferban, precisa de desbloquear a conta, uma série de coisas, etc, etc, etc. Tá? Eu tenho a impressão, é só impressão, não é informação, não conversei com ninguém. Aliás, eu não tenho telefone de nenhum da Ponte. Nunca falei, nunca conversei e também não tem problema nenhum quem conversa, mas eu não tenho esse tipo de fonte. Minhas fontes não são diretamente ligadas ao majestoso. Elas me deram dicas e ao longo da Série C foi assim, os jogadores principais, a Ponte vai fazer de tudo para mantê-los, todos, que o técnico Marcelo Fernandes quer, todos, inclusive teria, estou colocando no condicional, porque isso eu não tenho certeza, sido uma condição para o Marcelo continuar, não abrir mão do goleiro, do Luiz Felipe, do Elvis, etc, etc, etc. Muito bem. Se eu conheço um pouco do trabalho do Marquinhos, eu já estou aqui há algum tempo, para mim, né, como nenhum jogador debandou, com exceção do Anderson, que colocou na justiça, mas não está livre, não é? Eu tenho a impressão que a situação dos principais jogadores da Ponte está costurada. Eu não disse resolvida. Isso é uma sensibilidade que eu tenho. Vamos aguardar, o tempo vai dizer o que efetivamente vai acontecer. Mas se eu sou a Ponte para disputar uma Série B, eu não abriria a mão de jeito nenhum das suas principais peças. E a notícia do dia é a eleição do novo Conselho Deliberativo da Ponte, né? Tomara que a pessoa que seja galgada à presidência, ela efetivamente tenha sabedoria para poder comandar a Ponte daqui para frente, se tratando de Conselho Deliberativo, Batista. 18h14, uma informação do Departamento de Jornalismo da Band. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo à joalheria dentro do Shopping Iguatemi na tarde desta quinta-feira. 3 pessoas foram presas e o veículo usado na ação foi apreendido. Em nota, o Shopping Iguatemi Campinas informou que registrou uma ocorrência na tarde desta quinta-feira, 20 de novembro, em uma de suas operações e está apurando internamente o ocorrido. O helicóptero Águia e equipes da Polícia Militar estão em diligências. Algumas das lojas do centro de compras estão com as portas abaixadas após a ocorrência. Portanto, assalto no Shopping Iguatemi, numa joalharia. A informação do Departamento de Jornalismo da Band Campinas. São 18h16 em Campinas. Breno Beretta, nós temos um convidado especial. Exatamente, muito especial, né? Porque ele encerrou o ano como capitão do Guarani, chegou como o principal reforço, eu posso dizer, para a temporada de 2025, que é o meia Diego Torres. Veste a camisa 10 do Guarani, Diego Torres que fez 17 jogos pelo Guarani, 3 gols e 3 assistências, foi um jogador importante na Série C do Campeonato Brasileiro e foi uma das 17 contratações que o Guarani fez nas 2 janelas. O Diego gentilmente atendendo a gente nas férias. Ô Diego, você tá na Argentina, que local que você tá na Argentina?
E o que você fez de bom nas férias até agora? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Oi, boa tarde. Não, o prazer é todo meu. Sim, estou na Argentina. Eu sou de Cuba e estou aqui curtindo um pouco com a família. Você está em que cidade? Eu sou de Villa Maria, Córdoba. Ah, em Córdoba. De Villa Maria, em Córdoba. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua atual temporada. Como que você avalia essa sua atual temporada com a camisa do Guarani? Porque, é claro, todo mundo esperava o acesso. Você, para mim, deu a melhor entrevista após o derby, após o último derby, que você falou até no microfone aqui da Rádio Bandeirantes para mim, na saída do gramado, que o Guarani não jogou nada, né? E é claro, os jogadores vão ser cobrados até na próxima temporada, os que ficarem pelo que aconteceu nessa atual temporada. Mas o que você acha que faltou para o Guarani subir? Porque foram aí 3 últimos jogos que a torcida esperava muito, vocês tinham que ter pelo menos uma vitória e acabaram não conseguindo. A verdade é que agora, com cabeça muito mais fria, a gente acha que tem muito erro. Estou falando principalmente do nosso grupo, porque acho que tinham muitos jogadores com experiência e não supimos colocar esse fator a nosso favor. E nada, obviamente que ainda estou chateado, porque nosso maior objetivo era subir nosso acesso e a gente não conseguiu. Agora o que eu posso fazer é nada, trabalhar muito mais ainda para se Deus quiser, o ano que vem fazer um melhor ano com a camisa do Guarani e conseguir esse acesso que nós ganhamos esse ano. Você tem mais um ano de contrato com o Guarani, né? Nós estamos entrevistando o meia Diego Torres. Eu queria que você falasse o que você espera para a temporada de 2026. E uma coisa que chamou muita atenção, principalmente na segunda fase, foi você indo buscar a bola com os zagueiros. Isso foi uma determinação do treinador? Por que você estava indo mais buscar bolas com os zagueiros? Porque o que se espera? Você joga muito bem, a gente sabe, do meio campo para frente. Mas por que muitas vezes você estava lá atrás buscando bolas com os zagueiros? Foi em relação ao esquema de jogo? Vocês treinaram isso? Ou você estava vendo que o jogo não estava fluindo com os volantes? Não, realmente, no quadrangular, quando começou o quadrangular, a decisão que foi passada para mim foi como que eu joguei mais de segundo volante. Entendeu? Eu joguei mais como segundo volante e o Isaac ficou mais como meia. Assim que ficamos eu e o Kevin como volante. Por isso que eu estava mais atrás e ficava mais longe do gol. Mas foi uma decisão tática que nada, acho que em vários jogos deu certo, só que depois no quadrangular a gente pecou em vários aspectos e nada. É normal, sempre vai recair sobre mim porque eu sou um dos mais experientes e tenho que se cobrar o mesmo e por isso que estou me preparando da melhor maneira para não voltar a pecar nisso de novo. Nós estamos entrevistando o Diego Torres, meia do Guarani, camisa 10. Ô Diego, antes de eu passar para os nossos companheiros fazerem perguntas, eu particularmente acho que você rende muito e que você é um ótimo jogador ali na frente, chegando próximo dos atacantes. Você se sente melhor, você gosta mais de jogar nessa função aí de um segundo volante ou como um terceiro homem ou quarto homem chegando à frente, que até quando você marcou gols e deu assistências, você era um cara de chegar mais na frente, né? Não, eu estou na minha vida, joguei mais na frente, mas eu sempre vou me doar para o time e se o
um treinador chega e me fala, você a partir de hoje vai começar a jogar aqui nessa posição de segundo volante, eu sempre vou estar à disposição. Eu sempre quero o bem para o time e eu sempre vou estar à disposição para o que o treinador me pede. Batista, estamos ao vivo com Diego Torres, meia do Guarani, que jogou essa temporada, 17 jogos, tem contrato para o ano que vem e é claro que vai ser uma das peças mais importantes no time do técnico Matheus Costa, Batista. Sim, com certeza, jogador de muitos predicados, muita qualidade técnica. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes vou passar para os companheiros. E começo com você, CH, a sua pergunta ao Diego Torres. Boa noite, Diego. Parabéns pela temporada. Eu acho que você fez uma temporada com mais de 40 gols, uma parte no Vila, uma parte no Guarani. Bem razoável, de razoável para boa. E essa é a minha pergunta, não é? Pela sua condição técnica, que eu conheço 40 lá jogos, desde os né? tempos... Não, é que você falou 40 Desde gols, o- mas é 40 jogos. Então, desde que eu acompanho a Chapecoense, né, o seu futebol, eu acho que tecnicamente você poderia acrescentar bem mais. E também concordo que você deveria jogar mais perto do gol. Como é que você faz a sua avaliação da temporada no Guarani? Boa noite para você. Boa noite. Realmente, se você me faz, se a gente hoje conseguir o acesso, todo mundo irá falar bem do Diego Torres. Essa é a realidade. Agora, como a gente não conseguiu nosso objetivo, passa a um segundo plano no individual. Depois, na posição, quando eu joguei de meio, acho que eu rendi bastante bem. E depois, quando joguei mais de segundo volante, eu me doei pelo time. E nada, a gente não conseguiu esse o acesso e como falei antes, eu sou um dos mais experientes e sempre vai recair todo sobre mim. Mas por isso que agora eu estou me preparando mais com a cabeça para não voltar a fazer o mesmo ano que vem. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Diego Torres, o nosso convidado especial de hoje. Um abraço para o Diego Torres, um atleta do qual eu sou fã há muito tempo. Gosto de jogador canhoto, de jogador habilidoso. Mas eu vou apimentar essa conversa aí. Até porque ele está na Argentina, deve estar fazendo lá um churrasco, né? Ou fez bastante. E se fez muito bem, que ele está de férias. O Diego, você acabou de dizer que você se sente melhor à frente. Você acabou de dizer que foi uma determinação do treinador e você cumpriu em prol do grupo. Acabou 2025, faltou um ponto para o Guarani subir. Vem aí 2026. O treinador é o mesmo, eu vou dar minha opinião. Eu acho que ele se equivocou e eu não quero te deixar aí numa saia justa. Mas ele errou. Só que ele é ser humano, ele tem o direito de errar. Isso é uma opinião minha, não é do Diego Torres. Agora, se essa opinião minha de que ele errou for repetida para 2026, você vai cumpri-la ou você vai contestá-la? Eu entendi nisso daí e eu acho que a gente vai falar, Diego e o treinador Matheus vai falar, porque eu acho que o Diego rende mais na frente que mais atrás, então por isso que acho que o Guarani está indo no mercado, contratando mais volante, porque já tem 2 meias, eu acho que o Matheus conta que sou eu e o Isaac, então acho que ele agora vai me culpar mais na frente, e aí depois quem joga, se começa jogando eu ou o Isaac, isso quem vai determinar vai ser o treinador, no dia a dia. Caiu? Não. Não? Não, estou ouvindo. Está ouvindo? Ô, Diego... Terminou a resposta. Ele terminou a resposta. E ele foi muito claro. Ele foi muito claro. O Guarani que acerte com um volante, que ele prefere jogar na meia e vai conversar isso com o treinador. Ele foi muito claro
e concluiu a resposta dele. Eu até ontem estava numa reunião aqui na Band, né? E a gente estava comentando sobre algumas situações. Quando o óbvio o óbvio não é tão óbvio. E aí tem que explicar, né? Então é impressionante o jogador com a qualidade do Diego Torres e aí se sacrificar e jogar de segundo volante, sendo que o futebol brasileiro carente, é raro um jogador com esse talento, com essa qualidade, aí o treinador coloca para jogar de segundo volante, tendo um jogador com essa qualidade que deveria estar muito mais próximo dos atacantes e também do gol. Ou seja, o óbvio não é tão óbvio assim, né, no futebol. Mas enfim, só a minha pergunta para você, Diego Torres, sobre o Campeonato Paulista. Quais são as informações que você tem? Campeonato dificílimo. Esse ano será um torneio muito curto, um campeonato perigoso. Deu uma escorregada, o time já fica numa situação complicada, já ameaçado com o rebaixamento. Quais são as informações que você tem do Paulista? Realmente você falou tudo. Um campeonato muito difícil. Eu nunca joguei o Paulistão, se Deus quiser vai ser meu primeiro Paulistão. E nada, como falei antes, estou me preparando da melhor maneira, assim que nada, se Deus quiser, a gente falando do jogador Diego Torres, acho que vai haver uma melhor versão ano que vem e trazer mais alegria a nosso torcedor do Guarani, que merece muito. Assim que nada, preparando-me da melhor maneira para que ano que vem a gente consiga todos os nossos objetivos. Pedro Piscinato, a sua pergunta ao Diego Torres. Boa noite, Diego. Um prazer estar falando com você mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Você que desde que chegou ao Guarani é tido ali como um dos líderes desse elenco, até pela sua experiência, um jogador muito habilidoso. Queria que você falasse, não em nome de todo o grupo, mas por você, Diego, experiente, que vai para a sua segunda temporada jogando no Guarani, o que você, o grupo de jogadores, projeta para o ano que vem? Qual é a meta no Campeonato Paulista? É claro, a meta na Série C é conquistar o acesso, que bateu na trave esse ano, mas num contexto geral, o que o Guarani projeta, o que você projeta para 2026? Ainda a gente não se juntou com o grupo, então eu não posso falar em prol do grupo, eu posso falar do Diego, tratar de fazer um bom Paulistão, tratar de chegar o mais longe possível, e nada, depois, obviamente, na Série C, nosso objetivo é subir para a Série B. Bom, tá aí Breno Beretta, Diego Torres, para você fazer um encerramento. Bom, Diego, primeiro agradecendo, né, a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, você que está de férias, gentilmente falando com a gente aqui, você que tem muita qualidade, eu sei que um dos jogadores que a torcida do Guarani mais confia, porque a torcida perdeu a confiança em muitos jogadores, para não dizer na maioria, mas um dos que a torcida mais confia e que ainda tem crédito é em você para a temporada de 2026. Agora, só para encerrar, Diego, eu queria que você falasse de bola parada, porque eu acho que você é um jogador de muita qualidade na bola parada. E como a gente não pode assistir treino, né? Eu não sei o que se passa nos treinos. Mas muitas vezes eu vi o Kelvin na bola parada e daí você saía da bola parada. E toda vez que você vai para a bola parada, leva muito perigo, tanto nas faltas quanto nos escanteios. Vocês treinam isso, o Kelvin? Ele está em número 1 da lista, ou estaria em número 1 da lista? Seria essa a situação? Porque eu, particularmente, acho que não tem nenhum jogador do Guarani com a qualidade igual a sua na bola parada. Boa noite. Essa pergunta já fizeram várias vezes, mas como eu te falei antes, eu sou um jogador que sou determinado. Se me falam para bater, bato, e se não, não, entendeu?
mas a gente todos os dias batia falta, eu e Kevin, e nada, a decisão do treinador é que ele preferia sempre de bola fechada, entendeu? Então, de um lado era eu e do outro lado era Kevin. Era só por isso. Beleza, Diego, um abraço pra você, bom final de férias aí, bom retorno pro Guarani no começo de dezembro. Muito obrigado aí pela ligação e Deus abençoe a cada um de vocês e a toda a sua família. Grande abraço. Tá aí, Batista, Diego Torres, camisa 10 do Guarani, esclarecendo pontos importantes, né? A gente já trouxe o treinador aqui, inclusive a gente vai falar com ele ainda esse ano, mas são coisas que eu particularmente não concordei e não concordo. O Diego Torres indo buscar a bola lá atrás, igual eu questionei ele, e ele jogando como segundo volante, e na bola parada o Kelvin ao invés do Diego Torres, sendo que o aproveitamento, pelo menos nos jogos, né? A não ser que ele seja leão de treino, o Kelvin, mas o Diego Torres, a bola parada dele não tem nem comparação com a bola parada do Kelvin. O futebol é simples, mas tem umas figuras que querem complicar, né? Aliás, o Guarani tem 2 pérolas com essa no ano de 2025. A primeira foi aquela do Pastana, quando saiu o João Marcelo, que foi para o Atlético Mineiro, e ele disse, não precisa contratar centroavante não, entendeu? Nós temos aí vários centroavantes e também não precisa contratar. E com relação ao meia, o próprio Pastana disse que não precisava de meia, que o futebol não precisa de meia. Aí vem o técnico atual do Guarani e coloca o Diego Torres, tendo um jogador raro no time, coloca o cara para jogar de segundo volante. Aí vai cobrar falta, vai cobrar bola parada, aí tira o Diego Torres da parada, coloca o Kelvin. Aí quantas bolas batidas pelo Kelvin deu algum resultado? Nenhuma. Nada, 0. Porque o melhor cobrador é justamente o Diego Torres. Não, o assunto é muito polêmico, mas eu quase caí da cadeira aqui, né? Não, mas não tem cabimento, sabe o que é um negócio acontece? absurdo, cara. Porque sabe o que acontece? Eu ouvi muito torcedor do Guarani que nos aborda aí no dia a dia, dizendo, o argentino tá pipocando, hein? Tá jogando na sombra, hein? O argentino, olha lá onde ele vai buscar a bola, porque ali a porrada é menor. Olha lá, tá pegando a bola da mão do goleiro, tá pegando do zagueiro, toca de ladinho. Aí eu falei, realmente ele é um jogador muito talentoso, que chuta bem, que enfia bem as bolas, e ele tá se posicionando errado. Agora o cara vem no ar, isso aí vai dar pano pra manga. Faltou 1 ponto pro Guarani. Quem é o time da Série C que tinha um meia da qualidade do Diego Torres? Aí você traz o cara pra jogar de segundo volante, e não sou eu que tô dizendo. Ele realmente tava pegando a bola atrás, estava de segundo volante. Mas ele falou, não, foi uma determinação do treinador, ele adiantou o Isaac. Peraí, né? Então, é o fim do mundo. Fim do mundo. Então, tô aqui fazendo uma crítica, né, que a gente viu no posicionamento do time e que imaginávamos que era dentro da dinâmica do jogo, uma situação circunstancial de iniciativa dos jogadores. Agora, quando ele vem e diz, não, eu me sinto melhor lá na frente, mas o treinador me escalou atrás. Pediu para jogar de segundo volante e liberou o Isaac. Pô, aí é muito grave. Faltou 1 ponto só, pô. E segundo, agora uma defesa para o treinador. E fazendo um contraponto aí ao Breno e a você. A bola parada, quando ele falou aí de bola fechada e bola aberta. A bola parada, quando era do lado direito, batia o canhoto. Seja falta ou escanteio. Falta lateral ou falta mais pro lado direito. Então, escanteio do lado direito, batia o Torres. Fechado contra o gol. Escanteio do lado esquerdo, batia o Kelvin. Aí me parece coerente. Porque a bola parada do Kelvin também é boa. E se a gente fizer um levantamento aí, a gente vai ver que foram poucos os gols de bola parada, mas teve assistência dos dois. Tanto do Kelvin quanto do Diego Torres. Então a questão da bola parada, natural, é coisa de treinamento. E eu acho que quando o canhoto bate do lado esquerdo,
bate muito aberto e já facilita para o adversário desmanchar. A bola vem mais viajada. Agora, quando o canhoto bate do lado direito, o chamado pé trocado, aí ela vem rápida e fechada. Dificulta muito para o goleiro. Qualquer desvio num atacante ou até num defensor, ela vai para o gol. Então aí eu concordo. Então, olha, veja bem, no mesmo comentário e no mesmo assunto, eu estou fazendo uma crítica ao treinador. Errou, mas errou flagrantemente de mudar o posicionamento do jogador para segundo volante. Errou. Tem que corrigir isso, que nunca mais repita. Prejudicou o jogador, prejudicou o Guarani e prejudicou o trabalho dele, treinador. Agora, na bola parada, eu concordo. Se ficarem os dois, eu acho que é um bom expediente. Porque o Kelvin bate muito bem na bola e ele bate do lado esquerdo com o pé direito, fechado, e o Torres o contrário. Lado direito com o pé esquerdo, fechado. Ô Tigrão, escanteio eu até concordo com você, mas falta, tiveram muitas faltas, tanto ali, bem no meio do gol. Um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda. Todas o Kelvin batia. Nenhuma o Diego Torres batia. O Diego Torres só batia quando o Kelvin não tava. E eu até pensava, e durante as transmissões, muitas vezes falei, por que o Kelvin tá ali batendo a falta? O Diego Torres ficava do lado, aí o Kelvin ia lá, batia, nunca saiu nada. Nunca saiu um gol, nunca saiu um cruzamento para gol com o Kelvin batendo falta. Kelvin, uma assistência, Diego Torres, 3 assistências e 3 gols. Falei que os dois tinham dado assistência para gol. Eu falei isso. Então, a questão da bola parada frontal, aí eu acho que o Torres é mais colocado. Eu acho que o Kelvin bate mais forte. Agora, me parece, não quero defender o treinador, que eu acabei de criticá-lo veementemente aqui. Discordo do que ele fez. Foi comprometedor. E a gente ouvir isso do jogador aí fica pior ainda. Agora, na falta, também pode ser uma questão de performance nos treinamentos. Durante o jogo não estava acontecendo, não aconteceu. E nos treinamentos o Kelvin estava batendo melhor. Mas é algo também para ser corrigido, eu concordo. Atenção, há mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada, e aí é só preparar do seu jeito. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, claro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h44 hoje até 19 horas, porque a bola rola às 7h30 e às 7 horas. Leandro Bolle está registrado. Vai fazer a abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos, feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade aí no dia a dia da sua cozinha. E tem temperos especiais para carnes bovinas e suínas, aves, peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Está presente em 14 estados brasileiros. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Temas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe para colocar a sua opinião em 1 minuto.
Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu quero falar da Itália, né? Itália que foi para a repescagem, pode ficar fora da sua terceira Copa do Mundo consecutiva. Uma vergonha. Eu espero que a Itália consiga sobreviver. Próximo passo, próximo desafio é contra a Irlanda do Norte. É o que acontece na Itália, só que a Itália tem que ganhar. E essa Irlanda derrotou 2-0 Portugal, que é uma das, para mim pelo menos, uma das candidatíssimas ao título mundial na Copa do ano que vem. Vamos aguardar. E se avançar, tem que passar por País de Gales ou Bósnia. Não sei. Eu torço muito pela Itália por algumas razões pessoais, mas do jeito que o time está atuando, a seleção do Gattuso, acho pouco provável, tomara esteja errado, que a Itália consiga avançar e voltar à Copa do Mundo. Batista. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu? Eu escolhi o tema do Vojvoda porque ele está sendo questionado pela imprensa sobre não colocar o Robinho Júnior desde o início da partida. Abre aspas, Robinho é parte da estratégia, todos os torcedores estão pedindo por ele. Vai ser um grande jogador, está tendo minutos e está respondendo. Não começo com ele, pois não quero desgastá-lo no primeiro tempo. Aí eu acho que é burrice. Eu gosto do Vojvoda, mas toda vez que entra o Robinho Júnior, ele incendeia o jogo e termina como o melhor da partida. Ele tem que começar jogando e ficar até o fim do lado do Neymar. Ele é garoto novo, não tem essa de desgastar. Pra mim, nisso ele tá errado. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Lamentavelmente, o atacante Lucas, do São Paulo, fez uma nova infiltração no joelho direito e só volta a jogar em 2026. O jogador se queixou de dores, tentou fisioterapia e tal e não deu certo. Aí vai usar esse finalzinho de temporada para se recuperar. Resumindo, o cara que a torcida do São Paulo adora, que sabe jogar futebol, que era um sonho do torcedor o seu retorno, mas infelizmente, na prática, jogador caro, salário altíssimo, o custo-benefício foi o pior possível. Até agora, o cara não consegue jogar. É contusão de tudo quanto é jeito, é muscular, é joelho, é articulação, e o Lucas não jogou. A torcida do São Paulo lamenta muito e a gente torce para que o jogador realmente consiga ficar em pé no sentido figurado da palavra, para jogar futebol. Mas esse ano de 2025, pelo menos até agora, nesse seu retorno, foi um grande fiasco. Não tecnicamente, mas fisicamente e clinicamente. 18h49, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h52, Breno Beretta, times escalados e definidos. Vem com as escalações, já a bola rola, 7h30. Transmissão de Corinthians e São Paulo com Leandro Bolle, está registrado. Isso aí, bebê. Bom, vamos com a escalação do Corinthians, mandante do jogo. Dorival Júnior manda a campo, Felipe Longo, 40, Mateuzinho, camisa 2, João Pedro, 47, Gustavo Henrique, o capitão, com a 13, e Matheus Bidu, 21. 26, Fabrício Angilleri, 70, José Martínez, 19, André Carrijo, 27, Breno Bidon, 56, Guinegão e 9 para Yuri Alberto. O São Paulo manda a campo o treinador Hernan Crespo. Eu vou passar a escalação do jeito que o São Paulo colocou, já eu passo na ordem. Rafael, 23, Rafael Tolói, 2, Cédric, meia dúzia, Luciano, 10, Ferreira, que é o Ferreirinha, 11, Luiz Gustavo, 16, Alisson, 25, Alan Franco, 28, Pablo Maia, 29, Sabino, 35 e Patrick, camisa 36. A bola rola 7h30 da noite na Arena Corinthians. Batista. Com a narração de Leandro Bolles. Alô, Bolles, um abraço para você, boa noite. E aí, Bolles, preparado para o clássico majestoso, hein, Bolles? Fala, Batistão, um grande e forte abraço para você, um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas, sempre preparadíssimo a serviço do rádio. Grande jogo, a história, a tradição, a rivalidade. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times gigantescos, né, do futebol do Brasil, dois times de camisa pesadíssima e, consequentemente, dois times que estão lutando pelo mesmo objetivo, de chegar pelo menos à pré-Libertadores. O Corinthians é o 14º colocado com 42 pontos. O São Paulo é o 9º com 45, a diferença de apenas 3 pontos. E já tem este duelo que o ouvinte terá a oportunidade de acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Batistão. E o Bolles participa também do Na Lata. Responde na lata. Ídolo do Manchester United, Paul Scholes, definiu o Juninho Paulista como o melhor brasileiro da história da Premier League. Abre aspas. Juninho era inacreditável. Ele era um daqueles jogadores que você enfrenta, sabe, tipo Lionel Messi. Você nunca sabe o que ele vai fazer. Ele era imprevisível, ele era brilhante, fecha aspas, disse o ex-jogador. E você, em Bolles, concorda com ele ou colocaria outro brasileiro como o melhor brasileiro da história da Liga Inglesa? Pergunta difícil, capiciosa, mas como é na lata, eu concordo sim com o Paul Scholes. Pena que o Juninho teve aquela séria contusão, uma entrada criminosa de Michel Salgado quando ele estava no Middlesbrough. Ele acabou prejudicando a sua carreira no futebol inglês. Mas concordo com ele sim, Batistão. E você, Tigrão, qual é a sua opinião aí sobre esse tema? Jogou muita bola, mas não concordo não. E você, Breno Beretta?
Também acho que ele jogou muita bola. Foi um dos melhores brasileiros, mas não o melhor. E você, CH, qual é a sua reflexão? Essa avaliação do Paul Scholes aí é muito pertinente. O Juninho jogava demais. Aliás, recentemente esteve com a gente nos Donos da Bola. Sou fã do Juninho. Mas existem outros jogadores também que foram muito bem no futebol inglês, né? Eu consideraria, Batista, para ser assim bem correto, por aquilo que eu conheço da história do futebol e também da Premier League, que o Juninho seguramente está entre os 3 principais jogadores que atuaram na principal liga do planeta. Vamos lá, bebê. Essa seleção brasileira, Manchester City, Atlético Paranaense, Fernandinho anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria aos 40 anos. E aí, qual é o conceito da carreira do jogador? Não no Atlético Paranaense agora no final de carreira, mas a carreira como um todo. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Bom, eu acho que foi muito bom jogador. Não foi ótimo, mas foi bom. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre a carreira do Fernandinho? Regular. E para você, CH, qual é a sua opinião? Batista, eu tenho muito respeito pelo Fernandinho. Eu sei que ele ficou marcado naquele náufrago da seleção brasileira, na Copa de 14, mas eu tenho muito respeito por ele. É um jogador que ficou boa parte da sua carreira no futebol europeu com moral e jogando em times grandes, né? E encerra agora, ele entende que não há mais saúde, não tem mais sentido, e acho que a carreira do Fernandinho volante, que atualmente está no Atlético Paranaense e vai encerrar a carreira depois do final de semana, o conceito é bom, Batista. E você, Bolis? Conceito bom pro Fernandinho também. Qual será o resultado do clássico majestoso de daqui a pouco com a transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas? Jogo na Neoquímica Arena. Vamos lá, Tigrão. Corinthians, você que vai comentar o jogo na narração do Bolis. São Paulo ou empate? Corinthians. E você, Breno Beretta? Eu acho que vai dar empate 1-1, Batista. Leandro Bolis, tá bom de palpite ou não hoje, hein, Bolis? Sempre, apuradíssimo. Pra mim, coluna do meio vai dar empate, Batista. E pra você, CH, qual é o seu palpite? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu vou dar um palpite aqui. Eu acho que o Corinthians precisa da vitória de qualquer maneira. E o São Paulo também está muito desfalcado. É só um palpite. O São Paulo tem toda a condição de ganhar do Corinthians. Mas eu acho que hoje o Corinthians vence 2-0 com 2 gols de Yuri Alberto. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista. Um grande abraço a você. Um abraço especial para o nosso ouvinte. E até a próxima, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. Breno Beneta, um abraço para você, ótimo trabalho, já com bola rolando, hein, bebê? Valeu, Batista, um abraço a todos, acompanhem a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, será o comentarista da transmissão de hoje. Ótimo trabalho para você, Tigrão. Valeu, Batista, até já. Um abraço a todos, até já. Leandro Bolis vai narrar o jogo aqui na Bandeirantes. Todos estão convidados para acompanhar a transmissão do Bolis. Valeu, Bolis, um abraço para você, ótimo trabalho. Valeu, Batistão, é isso aí, convidando a audiência neste finalzinho de feriadão, grande jogo, tem Corinthians e São Paulo já na emoção da voz aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Batista. E eu convido a todos para acompanharem uma matéria sobre a Rádio Bandeirantes, que está completando 92 anos no portal www.band.com.br band.com.br, matéria especial, inclusive falando de que a Rádio Bandeirantes ao concurso não concorre mais desde 2019 ao prêmio ACESP, porque pelo regulamento da entidade, quando completa 10 premiações, não concorre mais.
nessa situação grandes astros da crônica esportiva, como José Silvério, Milton Neves, Galvão Bueno, Milton Leite, Cláudio Zaidan e tantos outros também são ao concurso e não concorrem mais, porque pelo regulamento, um regulamento que, segundo a entidade, seria mais democrático para que mais cronistas tivessem oportunidade e não somente os mesmos. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado, fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Jornada Esportiva Bandeirantes.